Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, temporada de férias para quase todo mundo, né? Mas os Atléticos Mineiro e Paranaense ainda não estão de férias. Neste domingão, dia 12 de dezembro de 2021, precisamente às 17 horas e 30 minutos, conhecido como 5h30 da tarde, teremos a primeira partida da final da Copa do Brasil. Partida essa em Minas Gerais, a segunda e decisiva no Paraná. E para esse jogo, o canal Resenha com Magalhães, como de costume, tradicionalmente, vem fazer aquela análise pré-jogo. Mas já dou os parabéns de cara às duas equipes por mais uma final. Os dois times, um campeão da Sul-Americana, o outro campeão brasileiro. Um dos dois terminará o ano com mais um título para sua galeria. Já desejo de cara que o campeão seja verdadeiramente o que jogar melhor. Apesar de existir aquela grande frase: final não se joga, final se conquista. É uma frase antiga que eu, antes de pensar em ser alguém, ou nascer, ou acho que até antes do meu pai nascer, alguém já tinha falado esta frase. E isso é verdade. Se chegou à final, é porque tem capacidade. Porém, como torcedor e amante do bom futebol, eu espero que o que realmente for melhor seja o campeão. Mas não posso deixar de admitir: final é final. Independente do que aconteça, o campeão terá os seus méritos. Então, que seja da maneira que for. Mas eu, como espectador, eu espero que sejam dois bons jogos e que nesses dois bons jogos, o melhor, o que jogar mais, vença. Mas não necessariamente isso precisa acontecer. Então é sobre essa primeira partida que a gente vai fazer o nosso breve comentário. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Atlético Mineiro, que é o mandante da partida, e para você, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, que é hoje, nesse primeiro jogo, o visitante, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 1512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá para a gente falar deste jogo. E vou responder algumas pessoas que me perguntaram. Sim. Eu gosto muito de rádio. Eu queria, na minha vida, ter trabalhado profissionalmente no rádio. Gostaria. Até tive algumas passagens, mas por questões da vida, não tinha como eu continuar. Mas sim, eu amo rádio e a vida pode nos preparar surpresas, mas seria uma boa surpresa se eu tivesse alguma oportunidade no rádio, porque me perguntaram, e sim, eu gosto muito, muito, muito de rádio, sim, gosto muito. Outro detalhe, eu não vou entrar na polêmica, né? Porque quando, no Campeonato Brasileiro, em qualquer campeonato, eu uso a expressão do Estado, muitos me criticam, tipo, eu falo, o Atlético Mineiro jogou contra o Fluminense. Aí, Magalhães, não precisa falar Mineiro, é só falar Atlético. Só falar Atlético, é o Atlético. Eu falei, cara, mas não existe só Atlético Mineiro, tem o Atlético Paranaense. E aí, quando tem um jogo do Atlético Paranaense contra alguém, e eu falo o Atlético Paranaense, porra, não precisa usar o Paranaense, é só falar o Atlético. Bom, como é que eu faço agora? Se são dois Atléticos.
eu tenho que usar a expressão, né, do estado, mineiro e paranaense. Não tem jeito, não dá para me falar sou Atlético, senão eu não vou conseguir explicar de qual Atlético que eu estou falando. Mas isso já gerou muita polêmica. Mas vamos lá, galera. Bom, os dois times tiveram a semana para se preparar. Porque o último jogo, o Atlético Mineiro colocou lá o seu time reserva, um time reserva muito forte, mas era nítido que o time reserva do Atlético Mineiro estava em ritmo de festa, né, parceiro? E outra, além de estar em ritmo de festa, os reservas do Atlético Mineiro que jogaram contra o Grêmio, que acabaram perdendo, era nítido que os jogadores não iam entrar em dividida, irmão. Porque aqueles jogadores que entraram naquele jogo provavelmente serão usados nessas finais da Copa do Brasil. Então, irmão, ninguém ia botar o pé na bola para se machucar. Eu, se tivesse sido o Cuca, eu não botava nenhum daqueles jogadores. Eu pegava as divisões de base e botava, irmão. Se pudesse, é óbvio, né? Eu botava, não arriscaria. Não arriscaria com ninguém, absolutamente ninguém. O Atlético Paranaense também botou lá o subfraldinha lá do Atlético Paranaense para jogar aqui contra o Sport. Porque também já não tinha mais perigo nenhum de rebaixamento. Então tiveram tempo para se preparar. Os dois times, pelo que eu estava pesquisando, estão completos. Só o Atlético Mineiro que não. Porque o Natan, que era do Atlético Goianiense, já jogou a Copa do Brasil, então ele não pode jogar. Fora isso, todo mundo completinho. O Atlético Paranaense está se especializando em mata-matas. Né? Está se especializando em mata-matas. Tem um estilo de jogo característico para mata-mata. Joga com 3 zagueiros. Tem 2 jogadores abertos pela ponta que tem criação. Um é o Abner, que é um lateral, que joga de ala. Outro é o Nicão. Né? Tem um centroavante que incomoda muito ali na frente, que é o Kaiser. Tem o Terãs, que de vez em quando ele faz um segundo atacante, mas de vez em quando ele faz um meia. Tem umas viradas de bola muito boas, tanto para o Abner quanto para o Nicão, com o Thiago Heleno. Tem um sistema sólido de defesa. Ou seja, o Atlético Paranaense tem um esquema talhado e já testado, muito testado e vencedor para mata-matas. Porque o Atlético Paranaense acaba sendo no mata-mata um time muito calculista. É um time que pode não atacar muito, mas ele é muito certeiro, ele é muito direto, ele é muito vertical. Então o Atlético Paranaense que vai jogar fora de casa, ele tem que ir, na minha visão, por um caminho bem tático. Não é copiar, mas é dar uma olhada em o que o Palmeiras fez no segundo jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores. Porque o primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, que foi em São Paulo, foi um massacre do Atlético Mineiro. O Palmeiras deu uma cagada de não ter sido eliminado ali. Mas o segundo jogo não. O segundo jogo o Palmeiras foi muito tático. E pegou em pontos cruciais do Atlético Mineiro. Então, o Atlético Paranaense tem que ser bem cirúrgico. Para ser cirúrgico, tem que ser tático. Então, eu vejo a oportunidade do Atlético Paranaense na tática. Não vejo força suficiente, até por causa do esquema e do meio de campo que o Atlético Paranaense tem, de bater de frente fisicamente, e ir para um jogo aberto contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Ou na Arena, né? Na Arena MRV, melhor dizendo. Não vejo. Eu acho que o melhor caminho não é esse. Eu acho que esse caminho do confronto direto vai favorecer o Atlético Mineiro. Então, olhando pelo lado do Atlético Paranaense, que é
o visitante ser vertical, usar o que o Atlético Paranaense sempre usou: bola média, bola longa, uma barreira no meio de campo, mas utilizar bem Nicão e Abner. Pode ser o Kaiser ali na frente, como pode ser o Pedro Rocha. O Pedro Rocha tem uma outra característica, né? Ele tem uma característica do drible, que o Kaiser não tem. Ele tem um pouco mais de velocidade. Ele consegue ir mais para a linha de fundo e fazer o Nicão entrar e o Teran chegar. Ou seja, ele tem uma qualidade de abrir mais o espaço do que o Kaiser. O Kaiser é mais centralizado. Então muda um pouquinho a característica. Eu, particularmente, se eu fosse o Valentim, no primeiro tempo eu entraria com Pedro Rocha. E no decorrer do jogo eu poderia colocar o Kaiser. Mas eu entraria com o Pedro Rocha fazendo um falso 9, de vez em quando ele alterando esse falso 9 com o Nicão. Deixando o Pedro Rocha flutuando às vezes e de vez em quando o Nicão flutuando. Eu ia confundir a linha de marcação do Atlético, que não é uma linha de marcação veloz. Não é uma linha de marcação veloz. É uma linha de marcação um pouco mais lenta. Eu ia fazer com que os volantes do Atlético tivessem uma preocupação maior com essa mobilidade do Pedro Rocha, do Nicão, principalmente. Então, eu olho o jogo do Atlético Paranaense desta maneira. De um jogo mais vertical, com mais virada de bola, mas não indo para o confronto. Não é jogar atrás, não é jogar na retranca, jogar por uma bola. Não é isso, até porque o Atlético Paranaense não joga desta maneira. Mas é forçar o erro do Atlético Mineiro naqueles setores do campo aonde a gente sabe que quem recuperar a bola vai conseguir acionar o Nicão, o Pedro Rocha, se ele jogar, ou o Abner. Então, você induzir o Atlético Mineiro para um setor do campo aonde, se você roubar a bola, você tem a facilidade maior dessa bola longa. Eu não ia para o confronto, mas eu ia induzir o Atlético Mineiro ao erro justamente para mim ter a possibilidade de fazer uma ligação média com o Nicão, o Abner ou Pedro Rocha, se for ele que for jogar. E até uma ligação intermediada com o Terãs para ele fazer esse posicionamento, ou para um lado ou para o outro. Já o Atlético Mineiro é um pouco diferente as características do Atlético Paranaense. E jogando em casa, ele quer fazer o resultado. Não vai querer levar para o Paraná. Então, não tem outra saída. Tudo bem que você não pode perder o título no primeiro jogo. Mas tem um ataque muito forte, um meio de campo muito consistente e uma defesa boa. Um pouco lenta, mas boa. E aqui não é a crítica, é só um fato. É um pouco lento. Tá? Mas isso é compensado pelos laterais e pelos volantes que jogam ali. Independente do volante que for, ele acaba dando essa mobilidade maior. O Atlético Mineiro, na minha opinião, tem que sufocar o Atlético Paranaense. Sufocar essa saída de bola. Não permitir a bola longa do Atlético Paranaense. Se você cortar, matar na fonte, a maior característica do Atlético Paranaense, que é as viradas de bola, você já tem um grande ponto a seu favor. E quem é que faz muito essas viradas de bola? O Thiago Heleno. Então, se você sufocar, e sufocar de uma maneira onde a saída de bola não seja com o Thiago Heleno, seja com outro zagueiro, vai facilitar o erro. E vai dificultar esse passe longo. Dificultando esse passe longo, nitidamente Nicão, Terante e o Abner vão ter que voltar para poder receber essa bola. Então você vai descaracterizar o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Mineiro
Tem que sufocar. Principalmente quando tiver fôlego. Sufocar. Anular o Thiago Heleno na saída de bola. Anular o Thiago Heleno na saída de bola. Ver quem é que vai fazer essa virada, não tendo o Thiago Heleno, que tá marcado. E sufocar. Porque você tem que marcar o Nicão, o Abner, ou o Pedro Rocha, beleza. Mas se a bola não chegar, não vai adiantar nada. Então você tem que matar na raiz. É quem é que faz esse lançamento. Terãs, o Thiago Heleno, e muitas das vezes, Nicão e Abner, que voltam e eles fazem isso. Então, o ponto para o Atlético Mineiro anular o Atlético Paranaense é anular as viradas de bola longa que o Atlético Paranaense faz magistralmente. Eu acho que deve ser o time que melhor faz essas viradas de bola, é o Furacão. Então, para o Atlético Mineiro, é evitar essas viradas de bola, que são muito perigosas, que o Atlético Paranaense faz. Só que não dá para você sufocar o tempo inteiro. Então, o que você faz? Quando o Atlético Mineiro recuar um pouco para pegar fôlego, faz o Atlético Paranaense trabalhar pelo meio, não pelas laterais. Porque pelas laterais é onde o Atlético Paranaense tem mais força. Então você bloqueia as laterais e dá o meio de campo para o Atlético Paranaense. Que o meio campo do Atlético Paranaense vai ficar sem a construção de jogada. Porque todas as jogadas são baseadas nos jogadores que estão abertos. Então você vai obrigar Nicão e o Abner a vir por dentro. Numa roubada de bola, você consegue pegar o Keno aberto por um lado, o Hulk aberto pelo outro. Essa é a minha visão. Então, meus amigos torcedores de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, fiz a minha análise tática. Não vejo o favorito. Vi aqui alguns pontos de Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Não vejo favorito, nem nessa partida e nem na outra. Porém, dependendo do que aconteça na primeira, a segunda pode ter um favorito sim. Mas eu acho essa primeira partida muito equilibrada. Até porque ninguém quer dar chance de, na segunda partida, ser apenas um amistoso. Então eu acredito que o jogo vai ser muito tático, muito tenso, e só vai ter um placar largo se algum time errar demais. O que eu espero que não aconteça de um time errar muito. Se tiver um vencedor, acredito eu que vai ser por um placar mínimo, ou para um lado ou para o outro. Não acredito em placar elástico. Se tiver vencedor, placar bem curtinho, onde vai dar chance para o segundo jogo. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, um bom jogo a todos. E após o confronto, a gente está aqui fazendo o vídeo, falando do resultado do jogo da Copa do Brasil dessa final. Um abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!